Os movimentos que temos visto na política, na educação, nas questões do meio ambiente e mesmo nas nossas relações têm nos provocado a repensar e ampliar o sentido de responsabilidade hoje. Segundo o filósofo Emmanuel Levinas, a responsabilidade é o que exclusivamente me incumbe e que, humanamente, não posso recusar. Buscar por respostas às escolhas que fazemos, assumir as consequências de nossos atos, cuidar de si, mais do que isso, cuidar do outro, são habilidades que se desenvolvem desde a primeira infância. É o que explica o psicoterapeuta Ivan Capelato neste programa. O meu tema é responsabilidade. É uma virtude psíquica, é algo que a gente pode trazer do berço, pode trazer da infância, ou é uma aquisição cultural, uma coisa que pode ser ensinada a qualquer um de nós. Eu vou me referir, a partir de agora, a essa questão da virtude, a responsabilidade como uma virtude. O autor que eu vou citar é Donald Woods Winnicott, um pediatra que se tornou psicanalista, um estudioso de mães, de pais. Ele tem um termo que ele diz que todos nós que resolvemos ter filhos, nós temos que ter dentro do nosso espírito de paternidade e maternidade, uma coisa que ele chama de concern. Concern, se a tradução ao pé da letra, seria uma preocupação. Mas, na verdade, o que ele queria dizer é uma responsabilidade. Né? O nosso desejo de termos filhos, o nosso desejo de trazer alguém ao mundo, nos enche de responsabilidade e nos tira, de alguma forma, algumas coisas que funcionavam até agora sob o princípio do prazer, nosso tempo, nossa noite. E aí ele nos traz coisas muito complicadas, que hoje é muito difícil de falar, numa época em que a gente está aí discutindo a questão da mulher, o lugar da mulher, e a gente não discute mais o lugar do pai, o lugar da mãe. E a gente tem discutido coisas, papéis, funções, e a gente não tem discutido esta coisa, esta responsabilidade aí fundamental de que é a ideia do cuidado. Nos anos 2000, nós descobrimos que nós, os humanos, nós, os mamíferos, somos dotados de um cérebro. Ainda o feto, com suas 2, 3 semanas, 4 semanas, o cérebro começa a se desenvolver a partir de uma pecinha única, complicada, impossível de ser retirada de nós, que se chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é responsável na nossa vida de mamíferos, né? Todos os mamíferos, por 4 instâncias fundamentais. A primeira instância é a ansiedade, a ânsia, a vontade, né? A ânsia é a fome, a ânsia é a sede, a ânsia é o seio. Quando a ansiedade não é atendida, quando uma criança está chorando de fome e essa mãe ainda, se ela estiver em casa, ela ainda não sabe muito bem manejar essa criança, ela demora para levar ao seio, a amígdala cerebral oferece a essa criança uma outra instância neurológica e psíquica chamada medo. O que é o medo? O medo de que eu estou com fome e não vou ser alimentado. E o medo, ele vai gerar uma terceira instância, que é essa instância que nós acostumamos a ver hoje no dia a dia, que é a raiva. A raiva. Então, eu sempre, quando eu faço palestra para pais, eu sempre pergunto se alguma mãe que demorou um pouquinho para levar o seio depois do choro, levou uma mordida no mamilo, porque ela está com raiva. A quarta instância que a amígdala nos traz é uma entidade complicada, que é a angústia. A angústia é essa sensação
que as pessoas normais têm de que o fim das coisas, o fim vai acontecer de alguma forma. O fim de semana, o fim do namoro, o fim do casamento, o fim da vida, o fim da escola, a angústia, ela só pode ser tratada através da fala, do choro. Então vamos imaginar uma criança que está com fome, um bebê está com fome, e aí ele não vai ser alimentado naquele momento, aí ele sente medo, ele fica com medo, o choro muda de tom. E aí ele fica com raiva, e aí o tom sobe mais um pouco. Ele precisa gritar e chorar. O grito, o choro que tem esse bebê, tem que continuar havendo na criança de 1, de 2, de 3, de 30, de 50, de 60 anos, que é a única maneira que nós, os humanos, temos de lidar com a angústia. Quando o nosso lamento, nosso choro, nosso grito, ele não é ouvido na escola, em casa, no casamento, no namoro, na rua, a gente começa a tentar calar esse choro, que é a angústia. A pior criança que existe, o pior sujeito humano que existe é o silencioso, né? Aquela criança silenciosa é a criança que eu mais temo, porque eu prevejo o que vai acontecer com ela no futuro, tá? A outra maneira da gente calar a angústia são as substâncias lícitas, os antidepressivos, paroxetina, fluoxetina, vocês já ouviram falar disso? Ou as drogas ilícitas, principalmente o álcool e a maconha. O álcool e a maconha, eles têm um poder maravilhoso de tirar a nossa angústia, porque eles são depressores do sistema nervoso central e eles inibem o funcionamento da amígdala. Então, por que se usa tanta maconha? Porque tem muita angústia, porque tem muita criança calada, porque tem muita gente que não falou. E a saída mais usada para angústia são as compulsões. Os joguinhos, o iPhone, os computadores, as compras e tudo mais. A outra maneira da gente calar a angústia é o suicídio. Hoje nós temos tido um número muito grande de suicídios, principalmente de jovens. 11 anos, 12 anos, 14 anos. O CELAB, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos, mostra que nós temos no Brasil uma média de 40 a 45 suicídios por dia de jovenzinhos de entre 9 e 25 anos. É um número muito alto, o mais alto do mundo. Significa que nós não estamos ouvindo as crianças. A escola não está ouvindo os seus alunos e a família não está ouvindo os seus... A amígdala, ela funciona assim, e ela tem que ser trabalhada por essa mãe. Doutor, o senhor vai falar só da mãe? Não, eu vou falar do pai também. Mas primeiro a mãe, que é a dona do seio e talvez, muitas vezes, a dona do desejo. Existe um neurologista brasileiro que eu admiro muito, chamado Dr. Jorge Mol Neto, que ele descobriu uma coisa muito importante, que faz a gente poder ajudar nossos filhos, principalmente quando a gente está perto deles, que é fazer com que a amígdala cerebral provoque o funcionamento, essa coisa verdinha que vocês estão vendo aí, é o córtex frontal. O córtex frontal é o arcabouço do nosso sentimento de responsabilidade. Vem na nossa cabeça. Só que só começa a funcionar no humano a partir dos 23 anos de idade. Até lá, já entrou na droga, largou a escola, teve filho com 12 anos, pegou AIDS, está em depressão. E existe uma maneira da gente poder fazer esse córtex funcionar antes, que é fazer com que a criança, nosso filho, o nosso aluno, fazer com que ele exercite a amígdala cerebral junto conosco. Filho, agora nós vamos tomar banho. E a criança grita que ela não quer tomar banho, às vezes sai correndo, xinga a mãe e tal. E aí a gente pede para essa mãe perder um tempo, muito tempo, pegar essa criança,
sem explicar por que a gente tem que tomar banho, levar essa criança para o banho, deixá-la chorar, dar banho nela chorando, deixá-la gritar, enxugá-la. Se este exercício, a partir de 1 ano e meio, for feito diariamente por uma boa mãe, uma mãe suficientemente boa para se sentir responsável por aquele choro, por aquele lamento, que é um indicador da normalidade humana. 9 dias dizendo, agora você vai dormir. Mas eu não quero dormir, mas a mamãe quer que você durma. E agora você vai acordar, mas eu não quero acordar, mas a mamãe quer. Agora você vai para a escola. 9 dias, esta mãe cuidando em seu nome, responsável, responsabilidade, a habilidade de dar respostas para aquilo que a gente escolheu. No 10º dia, filho, vamos tomar banho? E aí o filho diz assim, posso levar uma bola junto? Pode. Filho, vamos dormir? Posso levar o ursinho de pelúcia? Pode. E daqui a pouco nós temos uma criança usando o córtex frontal e criando uma resposta para aquilo que a amígdala faz ela sofrer. Uma resposta para a raiva, uma resposta para o medo, uma resposta para a agressividade. E daqui a pouco ela, junto com essa boa mãe, se torna responsável pelo banho, pela comida e pronto. Essa é a aquisição do sentimento de responsabilidade e também do sentimento de lucidez aí que Kant tanto queria que a gente tivesse. O filósofo alemão Immanuel Kant dizia que os homens podem chegar a um estado consciente de esclarecimento, de lucidez, e desenvolverem por si mesmos um sentimento de amor, compaixão e responsabilidade sobre o outro. Como é olhar o mundo hoje sob essa perspectiva? As escolhas que fazemos como indivíduos e como sociedade podem nos dar pistas sobre isso. E o que a gente faz com essas crianças que não têm selfie? O bebê sente fome, tem medo de não ser alimentado e chora. Pode mostrar sua raiva mordendo o seio da mãe, ou pode até se calar na sua dor. Ansiedade, medo, raiva, angústia são sentimentos que o nosso cérebro, pela amígdala cerebral, que é a sentinela das nossas emoções, aciona desde o nascimento. Como usar tudo isso em favor do nosso aprendizado emocional? Como transformar esses sentimentos tão difíceis em uma capacidade que pode durar a vida toda? Nesse sentido, o 1º ano de vida é visto como fundamental. Existe outra maneira da gente formar, estruturar o sentimento de responsabilidade sem ser nessa gritaria toda, nesse sofrimento todo. Existe. Então, Winnicott, estudando mães e bebês, ele percebeu que nós, os humanos, que temos esse cérebro complicado, que nos dá a impaciência, nos dá a raiva, ele percebeu que o desenvolvimento neurológico, se ele for acompanhado do desenvolvimento emocional no 1º ano de vida, nós não precisamos fazer tudo isso com essas crianças. Quando o bebê nasce com essa amígdala cerebral, ele nasce sem escutar, sem ver, sem ouvir, mas ele cheira. Tanto que quando a mãe aproxima o mamilo do leite, ele já busca porque ele sente o cheiro. Quando uma mãe é ensinada, é orientada a ficar junto com seu filho, não se separando dele mais que 4 ou 5 horas por dia, ou talvez não se separando dele, criando esse filho no mesmo na mesma ambiência, mesma luz, mesmo quarto, mesmo berço, mesmos brinquedinhos, mesma casa. Pode ter pai, eu já falo do pai, tá bom, gente? Este 1º ano de vida, aonde essa mãe está presente,
com esse sameness, com essa mesmice diária, essa criança, se ela não tiver nenhuma alteração metabólica ou neurológica ou, enfim, genética, essa criança vai estruturar e estratificar uma coisa chamada self, que faz com que nós, os humanos, utilizemos a amígdala cerebral a nosso serviço, para o nosso bem. O self é o criador de um sentimento muito importante na nossa vida, que gera a responsabilidade. A responsabilidade e a ética humanas. Se vocês pensarem um pouquinho, às vezes a gente separa um pouco essa história de responsabilidade e ética. E pensa numa ética pessoal, né? Então, eu sou assim, ou eu... Não, a ética é justamente o grande serviço que a responsabilidade presta na nossa vida, né? Eu escolho coisas e cuido delas. Self vai gerar o sentimento de responsabilidade através de uma sensação que vai durar a vida inteira na cabeça dessa criança, que é o sentimento de pertinência. Eu pertenço a esta casa, eu pertenço a esta mãe. Quando eu falo mãe, vocês entendem que eu estou falando de alguém que está presente, cuidando, né? E sem mudar essa mãe, sem mudar essa figura, sem trocar essa figura. Eu escolho objetos que eu me responsabilizo por eles. A partir do 4º mês, 5º mês de vida, as escolhas que nós fazemos no chão, engatinhando da nossa casa, do nosso apartamento, se chamam objetos transicionais, que é o início do sentimento da ética responsável. Então, tem criança que pega um paninho, e esse paninho ela usa nos momentos em que a amígdala faz com que ela tenha ou algum medo ou alguma raiva. Tem crianças que escolhem brinquedos. E a gente vai escolhendo esses brinquedos, a gente cuida deles. Quando a gente não precisa deles, a gente os deixa em algum lugar. E eu sempre peço para a mãe, não mexa, pelo amor de Deus. Mas, doutor, é um paninho que está sujo. Não é paninho sujo. Aquilo é armadura, é o arcabouço da realização do mecanismo mais importante de defesa dele. E aí do paninho vai para outra coisa, outra coisa, outra coisa. E daqui a pouco, quem passou por essa felicidade de ter um bom primeiro ano de vida, quando receber escolhas, a escolinha, o uniforme da escolinha, tem crianças que têm self, que gostam de pôr o uniforme da escola e gostam muito de ir para a escola. E tem crianças que detestam pôr o uniforme da escola e ir para a escola. Já viram isso? Elas não conseguem pertencer. Então elas agridem, empurram o amiguinho, tentam, porque elas não sabem o que fazer, nem com medo, nem com a raiva, porque nunca lidaram com isso. Tá? E aí vão crescer. E o que a gente faz com essas crianças que não têm self? A gente muda elas de escola e manda elas para fono, para pedagoga, psicólogo. E ela passa a vida tentando ver se alguém vai poder escutá-la, ou se alguém vai entender essa falta fundamental, como diz Lacan, que ficou aí dentro dela. O sentimento de pertinência faz com que a gente faça escolhas, né? Então, escolhas éticas. Esse sentimento de pertinência vai fazendo com que eu possa sentar na minha casa e realizar o pedido que me foi feito como aluno, que é fazer a lição. E depois eu vou escolher do que eu vou brincar. Faz com que mais tarde, na adolescência, eu escolha não fazer parte do que os meus amigos, meus colegas que estão doentes, estão com raiva, eles fazem bullying, eles pregam peça nos amigos, eles roubam coisas, eles bebem escondido, eles estão em sofrimento. E aí eu escolho me afastar, porque eu não preciso disso. O sentimento de pertinência é isso que faz o mundo ter sentido. Joel Bierman, ele tem uma frase
na qual ele começa um livro muito interessante de psicanálise, onde ele diz: a vida não tem sentido. Nós temos que colocar um sentido na vida. Quem estruturou e estratificou o self faz escolhas responsáveis. Nós temos, então, duas chances da gente poder pertencer ao mundo de uma maneira saudável. A primeira chance é essa do primeiro ano de vida. Os países que compreenderam isso no pós-guerra, a Alemanha hoje tem 3 anos de licença maternidade. O Canadá tem 2 anos de licença maternidade, com assistência do governo toda hora lá para ver se essa mãe está cuidando. A França tem 14 meses de licença maternidade. Por que a licença maternidade tão grande? Para que o governo possa, no futuro, economizar em hospício, remédio, advogados, juízes, porque daí uma pessoa que tem um bom self não vai precisar disso, porque ela não causa dano. Ela faz escolhas e ela se torna responsável por essas escolhas sempre, o resto da vida. Eu quero ter um filho, então eu vou cuidar desse filho. Como é que eu vou dizer aqui no nosso país para uma mãe ficar 1 ano cuidando do filho? Mas eu já vi isso. Eu trabalhei um tempo atrás, de uma maneira voluntária, com alguns lugares, algumas escolas da periferia aqui de Campinas, e eu vi crianças sélficas, vi crianças maravilhosas, famintas, sem raiva, famintas, sem medo, sem a ambiência, mãe mais ambiente. Sem esse sameness, essa mesmice do primeiro ano de vida, então nós temos uma segunda chance, que é uma mãe que vai perceber que ela tem que ficar mais perto do seu filho e cuidar daquela maneira como eu falei. Não pedagogicamente. Imaginem que eu tenho uma criança normal, de 2 anos de idade, normal, sem um primeiro ano de vida, mas ainda com uma chance de poder ter uma saúde mental relativa. E a mãe diz: filhinha, vamos escovar o dente. Não quero escovar o dente. Imagine essa mãe sentada com essa filha: filha, eu vou contar uma história para você. Os dentes precisam ser escovados e lavados, porque senão vem um bichinho e come o dente. E ela vai dizer: quero ver. E aí não escova o dente. Então, a gente tem pedido às mães para não serem pedagógicas. A vida não tem explicação, gente. A vida não é intelecto. A vida é sentimento. E, então, por que tem que escovar o dente? Porque eu quero. Você é minha. Percebe que nesse momento a mãe exerce um sentimento de fazer a criança pertencer a ela. Já perdeu a chance do self, mas tem a chance do que a gente chama de ego. Ego é esta outra entidade secundária, aonde nós, bem cuidados a partir do 2º, 3º ano de vida, com uma mãe que diz: agora você vai fazer lição, porque eu quero. Não é porque a escola é cara, é porque eu quero. Agora você vai tirar a fralda, porque eu quero. E agora, quando nós temos uma pessoa que perde a novela das 8, das 9, perde tempo e cuida, fazendo com que a criança se sinta pertinente a ela, é possível, como eu falei, naqueles 8, 9 dias, que essa criança crie uma entidade não tão rígida, não tão boa, não tão rica como o self, mas suficiente para ela poder fazer escolhas. Só que quem tem self tem uma autonomia, tem autoestima, percebe? Não fica preocupado em seguir a moda ou em ter que ir naquela pizzada que os amigos vão para beber. Mas quem tem um ego vai conseguir fazer escolhas, vai conseguir lutar contra o medo, contra a raiva, mas vai precisar sempre de um outro. Sempre do desejo do outro, como preconiza Lacan. No próximo bloco... O que são virtudes? Virtudes são
componentes da responsabilidade, da ética. É sempre muito perturbador perceber a frieza com que um menino confessa que matou alguém para ficar com seu par de tênis. E impressiona também a naturalidade com que muitos confessam o desvio de dinheiro dos cofres públicos para sua conta privada. Casos diferentes, mas com o mesmo sintoma social. Parece que há uma ausência de culpa, de medo, de noção de responsabilidade. Como explicar? Quando uma criança não tem um bom primeiro ano de vida e não tem um bom segundo ano de vida, não tem essa mãe chata, a mãe chata, a melhor mãe que existe, né? Pode chorar, mas vai tomar banho. Pode chorar, não tomar banho. E pode sentir raiva de mim. E pode me odiar porque filho não precisa amar pai e mãe. É pai e mãe que ama o filho. Quando o primeiro ano de vida falha, nasce uma criatura complicada que Winnicott chamou de criança ruthless. É essa criança que não tem o concern, não tem a responsabilidade pelo outro, não se importa com o outro, não tem empatia, não tem compaixão e aprendeu a usar a amígdala cerebral tendo prazer em causar dano. Existe um filme muito importante que retratou pela primeira vez no mundo ocidental a criança ruthless, que foi Precisamos Falar sobre Kevin. Kevin é uma criança ruthless, é um psicopata. Quem não tem o sentimento de pertinência, quem não tem um frágil ego que seja, se torna um sujeito que perde o contato com a raiva, com o medo e com a culpa. Ruthless é esse sujeito que cresce. Como ele não precisa usar os sentimentos dele, ele fica intelectualmente muito forte. São sujeitos inteligentes, às vezes com profissões que eles não têm ética nelas. E destroem, causam dano. Não tem o concern, não tem a responsabilidade. Então, puxa vida, mas você matou essa mulher, ela tem 2 filhos, entende? Isso não me pertence, não me pertence, isso não me pertence. Mas o celular dela agora me pertence, eu vou trocar por 3 pinos de cocaína e pronto. A Organização Mundial de Saúde e o UNICEF têm nos trazido o retrato de um mundo de gente sem concern, sem preocupação, sem responsabilidade, que é o mundo da psicopatia. Que é esta coisa de, puxa, mas você roubou? Eu roubei, percebe? Mas daí não tem creche, não sei. Isso não me pertence, percebe? O que pertence a mim é o meu prazer. Eu não sinto culpa, não sinto raiva e não sinto medo. Já viram isso na TV? De vez em quando aparecem essas pessoas na TV. Né? Então, o apelo que nós temos feito é que quem escolhe ser mãe vai ter que escolher também essa responsabilidade de cuidar e dar a ele a chance dele poder crescer e fazer a diferença no mundo com essa ética interna que ele vai possuir. Da responsabilidade, da ética, do self, nasce o que a gente chama das virtudes. Eu vou falar um pouquinho de algumas delas aqui. O que são virtudes? Virtudes são componentes da responsabilidade, da ética. Kant dizia que o que é ética? Ética é seguir a lei, é fazer o que a lei manda, percebe? O que diz a psicanálise? Ética é a capacidade de você acreditar nas escolhas que você fez e tomar conta delas. Então, a disciplina, né? A disciplina. Eu vou agora fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho aula amanhã cedo, então eu vou dormir agora à noite, vou desligar meu celular. Para que haja disciplina,
Eu não preciso só ser um sujeito com um self, ser bem dotado no meu primeiro ano de vida. Um ego já resolve. Resolve quando tem alguém perto. Filho, vai estudar. Mas, nossa, mas ele tem 31 anos, está fazendo doutorado. Então, mas tem que ter alguém perto. Se ele não tiver self, tem alguém perto. A compaixão. Compaixão é uma virtude que une a pena do outro, o sentimento de me penalizar pelo outro que está com fome, que está morrendo, e sentir que eu estou impotente para fazer alguma coisa. Mas a compaixão é um sofrimento meu, porque eu compreendo o que está acontecendo com o outro. A compaixão é a irmã gêmea da empatia, me colocar no lugar do outro. A compaixão, ela precisa do self. Quem não tem o primeiro ano de vida, não estruturou, não estratificou o self, não tem esse sentimento de pertencer ao mundo, não consegue ter compaixão, não consegue ter empatia, não consegue se colocar no lugar do outro. Tá? Quem tem ego sofre pelo outro, mas não consegue se colocar no lugar do outro. Né? A crença. Então, algumas pessoas que têm um psiquismo rígido, um psiquismo bom, escolhem crer em algo sobrenatural, por exemplo, Deus, e criam nessa escolha um sentimento ético, que é seguir a lei de Deus, um sentimento de espiritualidade. Quem não tem esta responsabilidade, esta ética, este self, escolhe a religião. Porque daí eu vou ser comandado por outro, o ego, percebe? Aí eu preciso do outro para me fazer crer. A amizade é uma virtude que pouca gente tem. Hoje nós temos galera. A amizade, ela é uma virtude que faz com que a gente escolha o amigo e cuide dele. Eu fui à festa com meu amigo, com os meus amigos, e um bebeu um pouco a mais, está vomitando, e eu paro a minha festa e vou cuidar dele. É uma estrutura, é uma virtude que só é possível para quem tem um sentimento de responsabilidade, um sentimento sélfico, um sentimento pelo outro. O ego nos dá a capacidade da gente usar a amizade para a gente, então às vezes a gente liga para o amigo e fala, onde você vai hoje? Percebe? Porque aí eu vou onde ele vai e tento sentir o prazer que ele tem. Quem tem ego, quem é relativamente saudável. Quem tem self, vai, diz a um amigo, estou indo em tal lugar. E quem for, fica já junto comigo. Tá? O trabalho é uma virtude, é a escolha máxima do meu sentimento de pertencer ao mundo. É de onde eu vou gerar coisas para o mundo. Seja eu um balconista, que vou rir para a pessoa que veio pedir o pastel, seja eu um médico que vou tentar cuidar da dor daquele paciente oncológico que está lá na minha frente. O trabalho, ele deixa de ser uma virtude quando eu tenho que fazer o que eu escolhi. Escolher o que eu faço me dá prazer. Ter que fazer aquilo que foi escolhido sem eu pertencer àquilo é ruim. A coragem é a virtude de assumir de uma maneira íntegra as coisas que eu acredito. A coragem, o ego é suficiente para a gente ter coragem. Porque às vezes a gente está meio fraco e alguém fala, vai lá, fala com a menina lá, pede ela em namoro. Aí eu vou em nome do outro. O ego garante a coragem para a gente. O self, eu sou corajoso quando eu faço escolha, né? Não preciso de alguém bater no meu ombro e dizer que eu estou autorizado a fazer isso. A perseverança, que é a virtude de eu manter vivo dentro de mim as escolhas que eu fiz e esperar que elas tenham a consequência que eu quero que elas tenham. Um bom ego permite a perseverança porque às vezes tem alguém, o chefe, professor,
a namorada, a esposa que fala, bem, espera mais um pouco que vai dar certo, espera mais um pouquinho. A honestidade é uma virtude. A honestidade, ela nasce da empatia. A honestidade, ela só depende do self. O que é honestidade? Eu tenho o que me pertence, isto é meu e isto não é meu. Só é capaz de fazer isso quem tem o self estruturado. Como é dado o papel de mãe na criação por pais homossexuais? Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Estava sozinho. Seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade. Como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas. Metade das palavras para explicar às pessoas. Queria dizer meu filho, como se a partir das palavras pudesse criar um alguém. O desejo de ter um filho é o começo da longa jornada de cuidar dele. Então, o que é responsabilidade? É a capacidade de ter a habilidade de responder, de dar resposta às coisas que a gente escolhe. E às vezes a gente escolhe o outro junto. O filho, a namorada, a esposa, o trabalho. É a única ética visível, possível para um ser humano. Não é uma aquisição cultural. É um ganho, é um presente que algumas mães dão ao filho. E o pai? Quando existe um pai numa casa que tem um bebê, a função desse pai, a responsabilidade desse pai é cuidar da mãe e do filho. Porque às vezes ela está cansada e ela ou está com o seio doendo e ele precisa ficar com essa criancinha no colo, ou às vezes ela vai dar banho e está temerosa e ele vai lá e ajuda ela a segurar. Ele cuida dela e do filho. A primeira pergunta que veio é da Gi Amorim. Ela gostaria de saber como o professor se posiciona frente à necessidade de reflexões e mudanças com relação à responsabilidade centrada na figura materna. Há um tempo atrás, quando nós começamos a questionar essa diferença fundamental entre ser homem e ser mulher, estar homem, estar mulher, o lugar do homem, o lugar da mulher, nós começamos a abrir espaço para uma coisa muito bonita, que é colocar a mulher no mundo do trabalho, colocar a mulher votando e trazendo a mulher para o espaço humano que ela pertence, né? Mas nós desprezamos, nesse momento, a ideia de que essa mulher pode, em algum momento da sua vida, sendo médica, juíza, psicóloga, balconista, desejar ser mãe. E existe um espaço fundamental, um vácuo fundamental entre ser mulher e ser mãe. Ser mãe é outra entidade. Ser mãe é uma mulher com um desejo a mais na sua vida, no qual ela vai tocar esse desejo, cuidar desse desejo. Há um tempo atrás, algumas pessoas começaram a colocar a mãe como mito. Não existe mãe, qualquer um pode cuidar. E hoje a resposta que o mundo dá a esses escritos, graças a Deus que eles nunca mais foram feitos, a esses escritos complicados sobre o mito, é essa resposta que nós estamos tendo aí. Essas crianças que estão na Fundação Casa, essas crianças que estão suicidando, essas crianças que estão roubando, elas um dia elas ficaram no braço de uma mãe. E em algum dia, logo depois, elas saíram do braço dessa mãe e ficaram nos braços de gente desconhecida, foram terceirizadas, creche, vizinho, vó, e elas perderam a chance de constituir a estrutura mais fundamental nossa, que é o self. Então, assim, existe o mito da mãe? Não. Existe a mãe
que ela escolheu, nós estamos falando de responsabilidade, escolheu isso. E existe a mulher, porque a hora que essa mãe conseguir passar esse 1 ano com esse filho, desse jeito que eu falei, ela volta a trabalhar. O que nós temos que garantir é que a mãe tenha direitos. A mãe suficientemente boa é aquela que faz as coisas para ela, mas não se distancia do filho. Não se distancia mais do que 4 ou 5 horas por dia do filho. Winnicott diz que a mãe é essa que tem o holding, é essa capaz de abraçar. E isso começa lá quando alguém tem um seio e vai amamentar uma criança. Hoje a ciência está sabendo que a mãe é uma necessidade fundamental. Existem mulheres que podem escolher não serem mães, gente. Percebe? Não, eu vou casar, quero uma casa, 2 carros, 5 iPhone, um poodle, um cactus e agora um filho. Percebe? Não é assim, né? Você me levou a entender que você acredita mais ou menos que existem pessoas que receberam o presente da mãe de ter o selfie e pessoas que não receberam esse presente. A primeira pergunta é se você realmente acredita que são essa dualidade na construção da personalidade das pessoas. E se você acredita nisso, você acredita que depois da infância existe alguma forma de você transpor essa barreira, de você não ter o selfie, desenvolver o selfie durante a vida adulta? Eu vou lhe dizer assim. O selfie, ele passou o 1º ano de vida, não tem mais jeito, não vai ter mais. Mas tem o ego, que é a nossa segunda chance. Vocês têm visto muito falar em adoção, tem muitas crianças aí, tem muita gente querendo adotar. Eu fiz parte de um projetozinho aí, numa cidade aqui perto, sobre adoção, e fiz uma palestra para os pais que estavam querendo adotar. E a minha palestra foi que eles teriam que repetir. Vão adotar a criança de 4 anos, 2 anos, 5 anos, o que ela não viveu. Então alguém vai ter que ficar em casa e aí, dos 36 casais, ficaram 2. Porque nós descobrimos que eles queriam adotar, era um prazer para eles, mas eles esqueceram que eles teriam que cuidar, né? Então, algumas crianças, alguns adolescentes, alguns adultos que estão mal, com problemas de personalidade, depressivos, alguns sinais psicóticos, às vezes adictos. O que eu tenho feito é usar a própria família desse menino. Eu trago os pais para o consultório quando tem os pais juntos, ou eu trago aquele que está mais próximo desse menino ou dessa menina, e eu trabalho com esse pai, primeiro, o que ele está sentindo de ter um filho tão doente, tão perdido, mas que não sai de casa, entende? Ele usa a droga e vai para casa. Ele bebe e vai vomitar no banheiro da casa dele. Ele não trabalha e fica lá comendo a comida que a mãe faz. Percebe? Ele está pedindo. Essas coisas que ele faz são pedidos. Porque existe uma coisa assim. Quem tem um resto ainda de desejo de viver, uma pulsão de vida, grita. Lembra da amígdala cerebral? Grita. E o grito que a gente pode dar de qualquer maneira. Tem gente que se machuca, eu tenho meninas no consultório que se cortam. Então eu chamo quem cuida. Às vezes eu encontro casais e trabalho com eles primeiro o que eles estão sentindo, né? E ensino a eles esta mágica de mexer no sistema límbico, de fazer com que a raiva possa ser expressa, não através do vômito, da droga ou do corte, mas dentro de casa. Ensino a eles a começarem a cuidar. Então, Bruno, agora você vai estudar o dente. Mas ele tem 19 anos. Não tem importância. Ele não tem um ano de vida psíquica. Ele tem 19 de vida cronológica, já largou a escola, já. E aí o que começa a acontecer é que esse Bruno, que vai ser convidado pela mãe e pelo pai para escovar o dente, ele quebra espelho, ele briga, porque agora ele está mais velho, né? Então a raiva dele é muito maior e ele expressa de um monte de maneiras, mas daqui a pouco ele vai escovar o dente com raiva. E vai jantar com raiva, e vai dormir com raiva,
E o pai vai lá e desliga o computador dele e ele fica com raiva. E daqui a pouco ele está lá, indo comer pizza de sexta-feira com os pais. Só que daí eu peço para esses pais não morrerem. Porque o ego, ele tem um prazo de validade. Esse menino constituiu não um self, um ego. Voltou a estudar e aí ele vive, ele está vivendo. Ele largou a droga, mas isso é possível, viu, gente? Isso é possível. Né? A droga é o grito. Então, é possível cuidar, e essa ciência na qual eu acredito já trouxe benefício para muita gente, você nem imagina. Eu não sei calcular para você. Mas é possível dar um ego, seja por uma criança de 2 ou por um sujeito de 30. Eu preciso que alguém ame suficientemente esse filho para poder resgatá-lo. Isso vai gerar um self? Não. Isso vai gerar a ideia de que ela pertence àquela família. A última pergunta veio do público, alguém que não se identificou, e é o seguinte: como é dado o papel de mãe na criação por pais homossexuais? Eu tenho vivenciado isso na clínica, inclusive por um colega homossexual que se casou, já está há 11 anos junto com o parceiro, e que adotou uma menina, e eles vieram conversar comigo para saber como é que faz. Eu queria saber se ela entendia que tinha 2 homens e que ela tinha que chamar alguém de mãe. E quem que ela ia escolher para chamar de mãe? E um deles quis me perguntar, mas ela precisa de mãe? Precisa. Precisa de mãe, e a mãe vai ter que ter um papel diferenciado, um lugar diferenciado. É normal, necessário, que as crianças que têm um rasgo ainda de saúde mental, não tem self, mas tem possibilidade de ter saúde mental, que elas façam uso da amígdala cerebral. A motivação, a ansiedade, o medo e a raiva. E aí, isto nunca aconteceu no abrigo. Quando este senhor começou a exercer o papel materno, eu pedi para ele dar comida na boca dela. Mas tem 5, não, dar comida na boca dela. Até ela pedir para comer sozinha. E ele começou a dar comida na boca dela. E aí começou a acontecer um fenômeno que é o fenômeno mais saudável que pode haver numa criança que tem saúde mental: o medo. Uma noite, ela lá na caminha dela, ela falou: mãe! E ele levantou: eu tô com medo. É a primeira vez na vida que essa menina sentiu medo. Ela começou a sarar, gente. Para quem me perguntou se é possível. Né? E aí ele falou para ela: você está com medo do quê? E geralmente o primeiro medo que a criança sente não tem objeto. Né? Eu posso pensar no que eu estou com medo, enquanto isso você fica aqui comigo. E ele deitou do lado dela. É uma mãe. Ele começou assim: quando eu era pequeno, eu tinha medo de uma coisa que acontecia na minha cidade, que era o homem do saco. Ai, o homem do saco? Como que é? Então, o homem do saco, as pessoas diziam que ele passava pela cidade e as crianças que estavam na rua ele levava. Posso ficar com esse medo? Pode. Na outra noite, ela deitou, esperou ele deitar. Daí ela falou assim: mãe! Aí ele foi, ela foi: estou com medo do homem do saco. Então, assim, é possível? É possível. Desde que a gente tenha personalidades saudáveis. O que importa não é a anatomia. O que importa é a saúde mental suficiente para poder cuidar. Para poder cuidar. Pensem nisso. É a responsabilidade que eu vim trazer para vocês, tá? E esse homem se tornou responsável por essa menina, sendo chamado de mãe no shopping, sendo chamado de mãe. Aliás, meu filho mais novo me chamava de mãe até os 5 anos. Cuidar é um papel materno que pode ser exercido, se for por uma mulher melhor, mas pode ser exercido por qualquer pessoa. Não é esse jogo social estúpido e hipócrita. A questão é: eu quero, né? Eu quero. A escolha determina a responsabilidade. A responsabilidade determina a ética.
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O descuido da escola, da sociedade, é muito grande, muito grande. Criança não é árvore, entende? Que a gente molha e vê crescer. E ter cometido o erro de negar isso é o preço que a gente tem pago no mundo com esse monte de gente doente.